Pergunta que não quer calar. Qual foi o último livro que você leu? Não minta para mim. Então responda rápido. Qual era o nome do livro e do autor? Do que falava a história? Estas perguntas te assombram? Não sabe como responder? Quer voltar a ler, mas não sabe por onde começar? Calma! Tudo vai dar certo. Eu sou o Wellington Rodrigues e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Roda a vinheta! Para tudo! Eu não acredito que você ainda não se inscreveu neste canal. Ah, não. Nessa altura do campeonato, meu amigo, vamos lá. Se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. Pelo amor de Deus. Eu tô te esperando. Vai, faz isso, é rapidinho, não custa nada. Obrigado. Agora sim, roda a vinheta. Eu já falei que não acredito nessa história de que as pessoas não gostem de ler. Na verdade, o que eu tenho pra mim é que as pessoas não gostam de ler histórias chatas. A gente precisa descobrir quais são os assuntos que mais nos interessam e começar a aprofundá-los. É por aí que a gente começa o nosso hábito de ler. Isso é muito importante porque daí a gente para de ficar com aqueles papinhos rasos, sabe aqueles papinhos de elevador? Ai, como tá o clima, o trânsito tá muito carregado. Ou então você chegar em casa e ficar falando toda hora, eu estou muito cansado. Não que você não esteja cansado, mas é que se a gente ficar falando sempre a mesma coisa, acaba ficando tão repetitivo e cansativo que a gente afasta as pessoas de perto da gente. Sai daqui! Sai! Por isso, para a gente quebrar esse jejum da leitura ou então aprimorá-la, trouxe para vocês na estreia dos nossos vídeos sobre indicação de leitura uma grande autora brasileira. Sim, há controvérsia sobre a sua nacionalidade, mas ela é brasileira e o nome dela é Clarice Lispector. Este ano comemora-se 100 anos de seu nascimento. É o centenário da Clarice! O quê? Você nunca ouviu falar sobre Clarice Lispector? Clarice Lispector foi pintora, escritora e poetisa. Agora, sabe qual é a melhor parte? Ela não queria receber nenhum desses títulos. É verdade, ela gostava de produzir livre. E ela dizia que a arte tinha que ser assim, totalmente livre. Não tinha que haver uma obrigatoriedade para você produzir. Ela achava que quando o artista é obrigado a fazer alguma coisa, perde um pouco da qualidade da sua obra. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Uma vez, numa de suas cartas para sua irmã Elisa, ela disse a seguinte frase: "Eu tenho um dom, mas as pessoas que têm um dom raramente sabem o que fazer com ele." Clarice Lispector não ligava para a vaidade. Ela apenas queria viver e fazer a sua arte. Ela nasceu na Ucrânia no dia 10 de dezembro de 1920. Por isso que esse ano ela vai completar o seu centenário. A sua mãe tinha sífilis. E na época as pessoas falavam que quem tinha essa doença, se engravidasse, poderia se curar. E foi assim que Clarice Lispector nasceu. A mãe dela evidentemente acaba não se curando dessa doença e morre logo depois do seu nascimento. A falta da mãe faz nela um vazio imenso e isso vai ser refletido na sua obra quase que inteira. Ela dizia que apenas nasceu, sem pertencer, e isso seria a sua dor que ela carregaria para a vida inteira. Aliás, sobre dor, ela falava muito bem nas suas histórias. Mas antes que você me diga, de dor, já bastam as que eu passo no meu dia a dia, não preciso ler um livro para sentir mais dor. É preciso que você saiba o seguinte: Clarice Lispector não ficava jogada pelos cantos, sofrendo por aí. Ela trazia uma visão crítica do sofrimento. Ela colocava em suas personagens essa dor e esse sofrimento da vida para que isso despertasse uma reflexão em quem estava lendo. Ela conseguia extrair da dor a reflexão e a pureza do sentimento. Clarice Lispector falava que seus livros não eram lotados de fatos, mas sim da repercussão deles no indivíduo. Profundo, né? O que ela queria dizer com isso era o seguinte: interessava para ela saber como que as personagens reagiam diante dos fatos, como que os fatos, os acontecimentos, mexiam no íntimo de cada pessoa.
Isso era mais importante para ela do que propriamente o que tinha acontecido. Agora, um fato curioso sobre ela é o seguinte: ela fumava, que era uma beleza, e também tomava uns remédios para poder dormir. Bom, quem nunca, não é? E uma dessas vezes que ela estava com dificuldade de dormir, ela tomou seus remédios e deitou na cama. Aproveitou e acendeu um cigarro. Pegou no sono e o cigarro encostou no colchão e pegou fogo na casa inteira. Se fosse apenas os bens materiais que ela tivesse perdido, tudo bem. A questão é que a mão direita dela sofreu graves queimaduras e teve que ser enfaixada. Então, por um longo período, ela não pôde escrever nem produzir. E isso causou nela um pânico praticamente, porque ela não conseguia se expressar. Clarice dizia que se expressava a partir da escrita. Durante a escrita que ela se sentia viva. E só tô triste hoje porque eu tô cansada. De modo geral, eu sou alegre. Ela fez pouquíssimas aparições na televisão. Uma das raras vezes que ela apareceu foi para dar uma entrevista para a TV Cultura. E ela pediu para todas as pessoas que estavam lá jurarem que só iriam colocar no ar a entrevista no dia que ela morresse. Ela acaba morrendo no dia 9/12 de 1977 em decorrência de um câncer no ovário. No dia que ela foi para o hospital, ela entrou no táxi e disse: "Me leve para o hospital, mas faça parecer que estamos indo passear." Essa era Clarice Lispector. Agora eu farei as indicações de leitura para você iniciar os seus passos no universo de Clarice Lispector. Vou fazer a indicação de um texto mais curto e outro mais extenso, mas não vai achar que os textos são simplórios só porque são curtos, hein? Estamos falando de Clarice Lispector. O primeiro texto que eu trago para vocês é um conto chamado Felicidade Clandestina. Ele conta a história de uma menina que adorava ler livros e ela descobre que o mais novo lançamento de Monteiro Lobato chegou nas livrarias, mas ela, muito pobre, não consegue adquirir esse livro. Eis que aparece uma personagem que é muito ruim com essa menina. E essa personagem, para piorar a situação, é filha do dono de uma livraria. Só que ela detesta ler. É aí que essa menininha vai tentar se aproximar da filha do dono da livraria para tentar rolar uma amizade e conseguir o livro emprestado. A menina olha bem para ela e fala assim: "Você quer o livro? Interessante. Vai lá em casa. Pega lá. Passa lá em casa." Este é o início da trama. E muita coisa vai acontecer até o final. Você precisa saber o que é que acontece, por isso leia o texto. Agora, para você que gosta de ler e quer um texto mais profundo, eu vou te indicar o último livro feito por Clarice Lispector, chamado A Hora da Estrela. Nessa história, nós vamos conhecer Macabea, que é uma menina que nasceu em Alagoas e é criada pela tia. A tia adora bater nela mesmo sem motivo algum. Um dia, elas se mudam de Alagoas para o Rio de Janeiro. E Macabea, mesmo sem ter muito estudo, consegue um emprego de datilógrafa, mas escreve tudo errado e entrega as folhas que são pedidas para ela todas cheias de gordura. Macabea adora ir ao cinema. Ela ia para lá e se encantava com o tamanho da tela do cinema. Era ali que ela sonhava em ser uma estrela de cinema. Pobre Macabea. Um dia ela resolve descobrir um pouquinho sobre o seu próprio futuro e vai tentar ler a sorte. Ela vai até a casa da Madama Carlota, que faz para ela uma previsão que vai mudar por completo a trama inteira do livro. Sabe o que a Madama Carlota fala para ela? Ela vira uma carta e diz assim: "Leia o livro." Não, ela não fala isso, mas é para você ler o livro, entendeu? Eu não vou te contar, é claro. Lembre-se, o mais importante não são os fatos, mas sim o que eles causam nas suas personagens e o que ele vai causar em você. E para completar as indicações de leitura que eu fiz para vocês, em comemoração ao centenário de nascimento de Clarice Lispector, que se completa agora, em dezembro de 2020, tomei a liberdade de fazer a primeira declamação de poema aqui do canal, do poema chamado Se Eu Fosse Eu. Eu vou deixar aqui no card para você poder dar uma conferida, tá bom? Para a gente finalizar, quero trazer aqui uma reflexão que a própria Clarice fez por meio de uma de suas personagens. Chama-se A Teoria da Placenta. A história é mais ou menos o seguinte: a gata, para poder sobreviver, come a própria placenta quando dá à luz e pode ficar até 4 dias sem precisar se alimentar. Clarice Lispector faz um paralelo com essas mulheres que precisam arrancar de dentro de si força para encarar esse mundo que insiste em diminuí-las. Essas mulheres, ao fazerem isso, acabam se conectando com outras mulheres que atravessam a mesma luta, a luta da sobrevivência neste mundo hostil para as mulheres. Clarice se perguntava assim: eu já comi minha placenta hoje. E você? Já se alimentou de si?
Clarice sempre deu voz a estas mulheres que o mundo insiste em silenciar e fazer invisível, mas elas não permitem.